casamento. Uma data para nunca esquecer. Uma data que merece o para sempre. E nós, do B Digital, trabalhamos para eternizar o seu momento. Ligue agora e agende o seu evento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, onde a conversa-chave a cada episódio é uma nova descoberta. A descoberta de hoje está ligada àquilo que é o mundo dos negócios. Vamos falar sobre comunicação, venda e marketing. Temos um convidado especial, ele que é Moreno dos Santos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter-te aqui. Grato, igualmente. Bom, nós, o podcast, antes de começarmos a nossa entrevista, nós vamos primeiro naquilo que é a identidade visual da pessoa, ou seja, o BI. Então vamos ir no teu bilhete de identidade, com quem vive e tudo mais. Então, por favor, Sr. Moreno, apresenta-se para nós. Todo o pessoal lá está curioso a querer saber quem é o senhor, o que faz e como faz. Chamo-me Moreno dos Santos, como fez referência. Sou solteiro. Neste momento estou com 23 anos de idade e sou gestor de projetos, trabalho também como representante comercial e tenho estado a dinamizar também como consultor imobiliário. Boa. É para esse jovem que tem muito para nos ensinar, que nós vamos mergulhar no mundo da comunicação, negócio e marketing. Como pode um jovem da tua idade e conseguir equilibrar todos esses ofícios? Ótima questão. Eu prefiro pensar que o que tem ajudado, em particular a mim, é saber exatamente por onde começar, quais são as prioridades que nós temos. Inicialmente, as pessoas, quando têm acesso aos ofícios que eu tenho, acabam sempre colocando essas questões, como conciliar, uma vez que exige tempo, uma vez que acaba, se calhar, por puxar muito de mim, como é que eu tenho estado a conciliar isso. Penso que o que tem me ajudado muito é saber priorizar as coisas. E um pouco também pelo fato dos três estarem interligados. Eu consigo mais ou menos trabalhar nestes três ofícios sem necessariamente sacrificar um ou outro, porque acabam por fazer parte de quase o mesmo segmento. Difícil não seria o contrário, mas ainda assim tenho conseguido fazer isso. E também com a ajuda de pessoas como o companheiro que tenho aqui ao lado. De certa forma ajudam sempre partilhando algumas ideias sobre como podemos programar melhor a nossa agenda. E embora não sendo uma tarefa fácil, nós conseguimos mais ou menos perceber sempre como alinhar para melhor enquadramento não só daquilo que eu tenho estado a fazer, mas também para o melhor posicionamento, uma vez que eu me apresentado frequentemente como tal, então é importante eu conseguir atender a estas necessidades, atender a esta demanda, para que o resultado também fique possível. Boa. E por que decidiu ou como entrou para aquilo que é o mundo da comunicação, marketing e venda? Ok, muito bem. Curiosamente, eu sou formado em eletricidade, que é estranho, já é curioso esse fato. Mas como é que eu vou parar para esse ofício? Eu sempre gostei muito de vender. Eu digo que eu sou um vendedor nato. Gosto de vender, gosto do processo de negociar, abordar, contactar pessoas. É uma coisa que eu sempre apreciei. Então chegou uma fase da minha vida, embora muito jovem, chegou uma fase da minha vida em que eu decidi profissionalizar isto, mas entendi que era necessariamente importante, antes de tornar isto numa profissão, eu desenvolver para dominar. Eu queria me apresentar na sociedade como tal. Era importante eu conhecer, eu ter base. Então, a partir do momento que eu despertei esse interesse, embora fosse diferente da minha área de formação, eu queria vender, queria negociar, queria ajudar a promover produtos ou serviços. Então, comecei a me capacitar.
Ao longo desse desenvolvimento, ao longo desse processo, fui conhecendo pessoas, como foi referência na nossa conversa dos bastidores, fui conhecendo pessoas que já faziam aquilo que eu pretendia fazer. Essas pessoas, de certa forma, começaram a partilhar comigo notas importantes, começaram a partilhar alguns insights associados ao que eu fui buscar também de outras fontes, consegui minimamente ter noção daquilo que eu queria trazer para as pessoas. Em função disso, aprendi a desenvolver não só, mas também a gostar mais, continuei a me capacitar, continuei a trabalhar nisto e, em consequência desse sacrifício, né, porque eu prefiro assim mencionar, em consequência desse sacrifício, comecei a ter alguma abertura profissional. Graças a essa abertura eu já consegui apresentar-me ao mercado, tive a abertura também para estar a fazer já como profissional e à medida que o tempo foi passando eu comecei a, de certa forma, ter uma promoção daquilo que era o meu serviço, daquilo que eu empreendia e aos poucos fui me tornando essa pessoa que algumas pessoas hoje também conhecem. Boa, muito bem. Então, do seu ponto de vista, a comunicação influencia naquilo do desenvolvimento do meu negócio e produto? Muito, muito, porque para nós conseguirmos fazer chegar o nosso produto, o nosso serviço, de certa forma nós precisamos comunicar, quer seja ela verbal ou não, mas de certa forma precisamos comunicar. E quanto mais eficaz for a nossa comunicação, provavelmente maior será também o impacto. Daí que eu prefiro sempre acreditar que a comunicação acaba por ser a ferramenta mais poderosa em todo e qualquer processo de negociação. Repete essa parte. A comunicação acaba sendo a ferramenta mais poderosa em todo o processo de negociação. Por que diz isso? Porque a comunicação é que vem. Nós imaginemos que nós estamos a ter contato com alguém pela primeira vez. Num primeiro contato, eu acredito que o que pode definir se aquilo vai avançar ou não é a forma como abordamos a pessoa. E isso tem a ver com a nossa comunicação. Como disse, não me refiro simplesmente à comunicação verbal, aquilo que a gente fala. Me refiro também à comunicação não verbal, por exemplo, a forma como nos apresentamos, a forma como nos posicionamos, como é que essa pessoa olha para nós. E se olhar para nós, o que é que essa pessoa deduz? Qual é o escrutínio que essa pessoa faz sobre nós? Então é importante nós olharmos para a comunicação como um elemento fundamental. Pelo menos assim nós conseguimos ter cuidado relativamente a essa questão da comunicação que nós vamos levar para outras pessoas. Acreditas que a comunicação mudou muita coisa em sua vida? Demais, porque graças à comunicação eu mais ou menos consegui perceber como as pessoas olham para mim, como é que as pessoas recebem aquilo que eu entendia ser a mensagem que eu estou a passar. Porque às vezes o que nós entendemos ser a mensagem provavelmente não é o que chega na outra pessoa. Então a comunicação nos ajuda a fazermos essa avaliação, nos ajuda a várias vezes examinarmos isto. Então, quanto a mim, é importante que eu partilhe também, se calhar isto pode servir de grande ajuda para as outras pessoas. Que a comunicação é primeiramente emocional. Independentemente de ser uma ferramenta que hoje usamos também como ferramenta de trabalho, como disse, muito poderosa, e entendemos também ser algo técnico, hoje a comunicação já é considerada algo técnico, mas já é maioritariamente emocional. Então saber disso provavelmente nos ajuda a definirmos muito bem o nível de comunicação que nós devemos levar para outras pessoas. Boa. Para aquelas pessoas que não sabem se comunicar, mas têm a ideia de criar um tipo de negócio, ou querem fazer algum negócio, mas têm dificuldades em se comunicar, como é que lidariam com esse desafio? Felizmente a comunicação desenvolve-se e hoje temos inúmeros treinamentos sobre comunicação, hoje temos inúmeras matérias ou conteúdos sobre comunicação. Então, inicialmente a pessoa precisa identificar como está a comunicação dela, como é que as pessoas partilham, qual é o feedback que recebe. Porque felizmente nós recebemos constantemente feedback sobre o resultado daquilo que a gente transmite. Realmente. Então, em função desse feedback, nós mais ou menos conseguimos perceber como está a nossa comunicação.
E se identificarmos que há algum aspecto que precisa ser melhorado, nós hoje temos disponível essas ferramentas que eu acabei de mencionar. Temos as matérias, temos os conteúdos todos liberados, embora alguns pagos, mas é essencialmente importante para termos uma boa comunicação. Como disse inicialmente, a comunicação vende muito. E quanto mais eficaz for, melhor. Tudo bem que nem todos temos o mesmo domínio, Certo. mas temos a abertura, temos a oportunidade de melhorar ou desenvolver isto. Então, que tal pensarmos nessa possibilidade de desenvolver? Temos atrás daqueles que bem melhor fazem, porque queremos vender. Então, se queremos vender, é importante nós tentarmos identificar e, à medida que identificamos, melhorar aqueles aspectos que podem nos ajudar a vender de uma forma mais facilitada. Boa. Nos dá então esse esclarecimento, essa diferença. Acredito que muita gente tem confundido o que é marketing e o que é negócio. Ou negócio é marketing e marketing é negócio. Eu prefiro acreditar que o marketing, na verdade, acaba por ser uma promoção, uma divulgação do negócio. Ok. Eu tenho o meu negócio. Agora, como é que eu vou fazer chegar esse negócio às pessoas? Aí onde entra a questão do marketing. Então, o marketing é o momento em que pegamos o nosso negócio, o processo de tirar o negócio e levar até ao cliente. Exatamente, mas o marketing tem um processo. De onde é que parte o marketing? A partir do próprio planejamento. Existe um planejamento. Esse planejamento é que vai definir a forma como tu queres fazer chegar o negócio a essas pessoas. Porque o marketing é, na verdade, uma ferramenta. Toda e qualquer ferramenta de promoção ou divulgação do teu negócio nós podemos considerar um marketing. Então o processo vai começar a partir do momento em que tu planejas como é que queres fazer chegar esse produto e depois as ferramentas ou os meios que vais utilizar. Imaginemos, eu quero fazer chegar esse produto até as pessoas que vivem no outro lado. Porque é um produto que as pessoas não têm noção que existe, não têm noção que se calhar vai agregar algum valor. Certo. O processo do marketing primeiro entra para o planejamento. Como é que eu quero fazer chegar? Que tipo de feedback é que eu gostaria de receber? Isso vai ser planejado. Em função desse planejamento, eu vou conseguir definir quais são os canais ou os meios para fazer chegar. Será que vou utilizar, por exemplo, a internet? Será que vou, por exemplo, utilizar serviços de entrega? Será que eu vou utilizar, por exemplo, a mídia convencional? Certo. São ferramentas que eu quero utilizar ou meios para fazer chegar. Tudo isso está incluído dentro do marketing. Então, o marketing acaba por ser um processo complexo. Mas qual é a finalidade? Qual é o principal objetivo? Fazer esse produto chegar até o potencial cliente. Aí é onde entra a questão do marketing. Então, eu tenho o meu negócio. Para que é que eu preciso do marketing? Para fazer chegar o meu negócio. Para dar a conhecer que existe este negócio. Então, quais são as estratégias mais diárias para fortalecer um negócio? As estratégias de marketing? Eu acho que cada negócio é um negócio, né? E a estratégia é muito em função daquilo que eu também vou definir como a minha visão, a minha missão relativamente ao meu negócio. Porque a estratégia não é algo estável, a estratégia vai acompanhar a dinâmica que eu quero implementar. Então, o meu negócio deve necessariamente definir o tipo de estratégia que eu vou utilizar. A minha estratégia pode ou não funcionar para o teu negócio. Como disse, as estratégias normalmente são adaptáveis em função do tipo de negócio. Mas existem estratégias que são muito comuns. Dessas estratégias, podemos incluir primeiramente o que eu disse no princípio, né? Como eu quero que as pessoas recebam o meu produto? Como eu quero que as pessoas conheçam o meu serviço ou o meu produto? Então nós vamos definir a estratégia em função da resposta a essas perguntas que nós mesmos vamos dar para nós também, permita a redundância. Então, se eu quero, por exemplo, que as pessoas conheçam esse produto como um produto que vai mudar a vida deles a partir de hoje ou do momento em que vai receber esse produto, eu devo alinhar a minha estratégia de marketing para passar isso às pessoas. Será que vou usar uma propaganda? Será que vou usar, se calhar, uma publicidade que toca o emocional da pessoa? Será que talvez vou utilizar o testemunho de alguém que já usou o meu produto
para que essa pessoa, de certa forma, engaste a outra e veja, não, se o plano ou o resultado, o efeito foi este, então provavelmente o efeito aí será também este. Então, todos esses planos que a gente vai fazer, é em função das perguntas que nós inicialmente vamos colocar para nós mesmos. Certo. Como quero que as pessoas recebam o meu produto? E em função disso, vamos definir a estratégia do marketing. Ok, boa, boa. Então, para aquelas pessoas que têm ideias de começar, né, de criar um negócio, quais conselhos você deixa para essa pessoa? Mas ele quer criar um negócio, mas não tem valores, não tem dinheiro suficiente para começar um negócio. Ok, aproveito de dizer, é uma nota que eu aproveito nessa oportunidade para dizer, eu prefiro acreditar e digo assim nas minhas intervenções. É melhor ter ideia do que capital para investir. Uau, boa. De preferência ter uma ideia do capital para investir. Por quê? Facilmente nós podemos, né, em função também, se calhar, do posicionamento, oportunidade ou os limites do networking de cada um, mas vou dizer, facilmente nós podemos conseguir algum investimento quando nós temos uma boa ideia, mas dificilmente conseguimos ter uma boa ideia só porque temos dinheiro, temos algum capital. Então é melhor termos uma ideia para iniciarmos um negócio e se a ideia provavelmente agradar um potencial financiador ou patrocinador, conseguimos avançar com o nosso negócio. Então, para quem tem ideia de um negócio e que acha que faz todo sentido, é sugestivo para o mercado, é algo que faz sentido para as pessoas, é algo que as pessoas entendem ser necessário e urgente, porque também devemos olhar por aí, ao pensarmos numa ideia de negócio, é importante nós olharmos primeiro para o mercado. Qual é o hábito das pessoas? O que é que nós achamos que as pessoas gostariam de ver melhorado? Podemos, se calhar, partir deste escrutínio ou avaliação que nós vamos fazer, conseguir identificar qual é a ideia de um bom negócio. Então vamos identificar a ideia do bom negócio. Podemos criar essa ideia. Como disse, ao termos uma ideia boa, é muito mais fácil nós conseguirmos ir atrás do investimento. Agora, o que dizer de alguém que tem um capital mas não sabe onde e como investir? Porque aparece muitos casos assim. Exato. Muitos têm o capital financeiro, têm o dinheiro, mas não sabem onde e como investir. E uns sabem, ou seja, têm a ideia, mas não têm o capital financeiro. Ok. Não sei se já aconteceu contigo. Depois numa dessas duas posições? Já estive na fase de ter capital e não saber onde ou em que investir. Mas agora eu tenho, se calhar, uma noção mais clara quanto a isso e partilho essa mesma opinião. E em questões do género, o que é importante nós analisarmos? Tenho capital, desejo investir. A grande questão é por que eu quero investir? Há necessidade de investir? Tudo bem, né? Muitas das vezes investimos por questão de necessidade. Só queremos angariar fundo, porque queremos melhorar ou desenvolver financeiramente. Mas agora, só queremos investir por isso. Porque quando só queremos investir para ter dinheiro, dificilmente vamos saber mesmo. Mas esse não é o objetivo principal? É principal, é o mais importante e em relação ao nosso mercado acaba por ser prioridade, né? O mercado se sobre mercado sobre realidades. Para a nossa realidade, isso acaba por ser prioridade, conseguir alguns fundos. Mas eu digo, embora isso seja uma justificativa, mas não tira aquilo que eu entendo ser o meu parecer. Quando temos capital, mas não sabemos por que eu quero investir, dificilmente vamos saber onde começar e em que negócio nós podemos iniciar. Porque nós só queremos ter dinheiro. Agora, se vendendo um copo, se vendendo um notebook, se vendendo esferográfica, nós não sabemos. Então aí surge um camarada que diz, olha, investi nisso porque eu avaliei o mercado e entendi que isso é um negócio rentável. Nós acabamos por aceitar. E acaba por ser a realidade, hoje é muito comum. Para os casos de pessoas que têm capital, mas não sabem onde investir. Muitas das vezes acabamos por investir naquilo que é a opinião da outra pessoa. Por quê? Porque nós não temos uma opinião, simplesmente temos valores. Daí que surgem também casos de pessoas que dizem assim, vamos nos juntar
eu tenho capital, pense em alguma coisa, vamos ser sócios. Porque eu quero limitar a ideia de ter que pensar mais em algum negócio, então eu Pago tenho alguém que já você tem. pensa no negócio e vamos avançar. Certo. Por isso que eu disse é muito mais difícil quando tens um capital, mas não tens alguma ideia. Agora, para o camarada ou o companheiro que já tem uma ideia, vamos ter um processo mais facilitado, porque naquele momento a necessidade, o trabalho que ele tem é só procurar encontrar alguém que financie ou invista na ideia dele para que se torne um negócio. Correto. E quando investimos em um negócio e não é aquilo que a gente queria, ou seja, quando o negócio vai por água abaixo, quais são as formas mais rápidas de levantar ou reerguer esse negócio? Eu prefiro não usar a expressão formas mais rápidas. Se calhar estaríamos aqui a passar uma ideia menos realista às pessoas. E mais ilusionista. Sim, porque eu disse cada negócio é um negócio. Se calhar funciona comigo ou com o negócio. Podemos dar assim exemplo de 3 tipos de negócio? Vamos dizer um negócio como já tem uma empresa que é de comunicação e marketing, Ok. como a 2B Digital. Faço já o que é a publicidade, né? Eu tenho já lá 2B Digital, empresa de comunicação e marketing. E depois aquilo vai à falência, vai por água abaixo. Sendo esta uma empresa de comunicação e marketing, como eu poderia encontrar a forma mais rápida de me erguer? Ou então eu faço um pequeno negócio mesmo lá na porta de casa, lá na rua, no bairro, vendo alguns doces e salgados. E fui por água abaixo. Quais são as principais diferenças desses tipos de negócio? E quais formas rápidas eu posso encontrar para erguer ou levantar esse negócio? Ok, eu preferia inicialmente questionar o seguinte. O que provavelmente seria necessário e a prioridade numa condição como essa é sabermos por que o negócio foi por água abaixo. Acho que é o primeiro passo, porque não podemos atacar o que não identificamos. Precisamos primeiro saber por que foi algo por água abaixo. Qual é a falta? Qual é o problema que houve? Então, provavelmente, a estratégia ou o plano seria, depois de identificarmos, começamos a atacar a partir dali. Se foi falta de marketing, então já sabemos que temos que atacar no marketing. Se foi falta de atendimento, de excelência ao cliente, então já sabemos que temos que melhorar isto. Então, as ideias, o plano para melhorarmos ou, quiçá, levantarmos aquilo que caiu para baixo, e começamos a identificar o que é que faltou. O que é que faltou? O que é que poderíamos ter feito que não fizemos? Começamos a atacar essas lacunas. E, em função disso, eu tenho a plena certeza que vai haver alguma melhoria. Certo. Se, por exemplo, foi por água abaixo, porque não houve tanta adesão, isso não houve tanta adesão porque não apresentávamos ou não atendíamos os clientes conforme devíamos atender, não havia, por exemplo, uma comunicação aberta entre a empresa e os potenciais clientes. E isso fez com que reduzisse o número de pessoas que procurassem pelos serviços ou produto. Eu acredito que se identificarmos que este é o problema, à medida que pensamos em melhorar esse problema, provavelmente pode aumentar o número das pessoas que haviam reduzido. Então, o primeiro passo que eu aproveito para partilhar é este. Primeiro temos que identificar A raiz do problema e começamos a atacar a partir da raiz. Porque de nada adianta tentarmos resolver o que não sabemos que precisa ser resolvido. Consegui perceber que falas muito sobre comunicação. Disseste, se a nossa comunicação não for aquela, vamos dizer, rápida e que vai de acordo à necessidade do cliente, poderemos então também trazer problemas naquilo que é o nosso próprio negócio. Exato. Então, parece ou me dá a entender que a comunicação está em todo canto. É a ferramenta mais poderosa. Porque o que a gente comunica acaba por definir muito o que nós temos. E se calhar não temos. Por isso que existem as propagandas, muitas das vezes usam-se também para fins maldosos. Porque normalmente quando nós promovemos ou comunicamos algo, e isso de certa forma é apelativo, é sugestivo, prende a atenção de quem nos ouve. E às vezes não temos isso. Criamos expectativas e depois não vamos atender. Imagine que eu digo que vendo esse produto a X valor, né, a qualidade é esta,
E quando o cliente tiver contato com o mesmo produto, percebe que não tem a qualidade que nós comunicamos. É aquela chamada publicidade enganosa. Exato, é onde entra o papel da comunicação. Então, nossa comunicação tem que ser a mais clara, a mais aberta possível. Porque o marketing é só para trazer a pessoa. Depois a pessoa vai ter contato com o produto. O marketing não é exatamente vender, não. Nós só estamos a divulgar, só estamos a fazer chegar. Existe um outro processo que é da negociação. Então, se o marketing já for mal feito, provavelmente nós teremos problema durante o processo de negociação. Então, é aí depois onde vai acontecer o que acabou de colocar aqui como questão. Vamos começar a cair, vai reduzir o número de pessoas que provavelmente já nos contactavam. Porque até estamos a fazer um marketing agressivo, mas o nosso marketing não está em concordância com aquilo que nós oferecemos, com os produtos ou serviços que nós temos disponíveis. Esquecemos que as pessoas vão ter contato com o produto, vão ter contato com o serviço. Então, é importante nós termos atenção a isso. Identificamos qual é o problema. É sempre o primordial. Depois disso, se calhar, depois o que é que acontece? Permita também partilhar isso. Fica à vontade. À medida que nós vamos identificar problemas, nós temos uma capacidade que é muito bonita, que é de melhorarmos. Às vezes, quando nós identificamos um problema, além de identificarmos, nós conseguimos perceber. Poderia ter feito dessa forma. Se calhar, se eu fizesse dessa forma, não daria o problema que deu. Mas, normalmente, é aí onde vem o depois, né? O depois, o amanhã, quem soubesse. Normalmente, quem soubesse vem depois de identificarmos o problema. Parece que quando identificamos o problema, surge uma outra capacidade de inovarmos e percebemos que, em vez disso, devemos fazer de uma outra forma. Então, ao identificarmos o problema, provavelmente também nós teremos noção de mais aspectos que precisam ser melhorados, além daquele que nós estamos a melhorar, que entendemos ser um problema, para evitarmos que surjam outros problemas também. Hoje fala-se muito sobre o marketing digital. As pessoas, quando ouçam marketing, ligam diretamente àquilo que é o digital. E a maioria das vezes, ou a maior parte das pessoas, desconhece ou esquece de aplicar o marketing tradicional e o pessoal. Isso é pessoa errada. Do teu ponto de vista, o marketing pessoal, tradicional e o digital, eles juntos poderão dar aquele ênfase, aquele salto que eu quero para o meu negócio? Exato, isso é sobre. Ou isso varia de negócio em negócio? Há negócios que não adianta fazer o marketing pessoal nem o tradicional? Também. E isso é sobre o público. Isso é sobre o público, isso é sobre quem queremos atingir. Hoje o marketing no digital acaba por ter uma repercussão maior também em função da rapidez e da própria eficiência que o próprio digital traz. Então, o marketing digital acaba por ter uma maior expansão e acaba por atingir escalas maiores. Hoje ainda faz-se muito tradicional e há negócios que funcionam muito bem com o tradicional, por conta também do público. A questão é, será que todo mundo hoje tem acesso ao digital? Eu Mas eu acredito que a maior parte do pessoal tem. Sim, mas prefiro acreditar que não todos. Não todos. E por outros até têm. Mas a questão é, será que vão ter acesso ao que você promove, ao que você divulga? É diferente, por exemplo, dele ligar, dele, por exemplo, ter acesso a um jornal, dele ouvir a rádio. Ele, por exemplo, pode ter acesso ao digital e conseguir ouvir ou falar, ouvir ou ter acesso ao teu negócio ou serviço por conta da mídia convencional, se calhar por conta do marketing tradicional propriamente. Então é sobre o público. Daí que surge a necessidade de muitas das vezes casarmos isso porque queremos atingir o maior número de pessoas. É claro, como disse, que o digital acaba por nos trazer essa garantia, mas o tradicional atinge públicos que infelizmente o digital hoje ainda não atinge. Estamos a falar, por exemplo, de números elevados. É sobre sociedade, é sobre realidade. Para as outras realidades, eu acredito e partilho isso, que não há tanta necessidade de fazer um marketing tradicional, porque o digital tem a repercussão e as pessoas lá também têm uma certa literacia digital mais afinada. Mas para a nossa realidade, caso concreto Angola, ainda há mesmo a forte necessidade de promovermos tradicionalmente
o nosso negócio, porque muita gente ainda não tem acesso a digital. Muita gente não tem acesso. E para os que têm acesso, nem todos conseguem ver o nosso negócio. Nem todos conseguem ver o nosso Mesmo negócio. com os famosos tráfego pago. Sim, sim, ainda assim. Isso faz parte daquilo que nós abordamos também no princípio. Em função do plano de marketing que o empreendedor, o empresário, ou a própria empresa vai fazer, ele consegue perceber o que é que combina melhor com o tipo de negócio que ele quer promover. Será que é o digital? Será que é o tradicional? Será que é de preferência ter uma equipa para gerir as redes sociais? Será que é necessário um tráfego pago? Será que é necessário pagar publicidades na mídia convencional? Promover no jornal, na revista? Isso vai ser em função do tipo de negócio, isso vai ser em função da missão e visão do próprio empresário, do próprio empreendedor também. Repetindo, cada negócio é um negócio. O que funciona contigo pode não funcionar comigo. Então é importante eu saber como quero fazer chegar o meu negócio e a partir disso eu vou definir qual é o melhor marketing que eu posso implementar para divulgar o meu negócio. Eu tenho observado muito, acredito que tu também, existem empresas que investem naquilo que é o marketing. Há empresas desde que nós nascemos e nos conhecemos como pessoa, não param de fazer publicidade. Aproveito para passar aqui também a dizer, vamos dizer, a Coca-Cola. Ok. Eu acredito que ela não tem mais necessidade de fazer publicidade, porque ela já é uma multimarca. Mas nos dias de hoje, ainda quando ligamos a internet ou um canal de TV, vamos ver sempre uma publicidade de Coca-Cola. São empresas que entenderam que o marketing é um elemento fundamental para o meu negócio. Exato. Então, qual é a visão que temos que ter atualmente? Assim? Porque muitos falam, essa cena de marketing não é precisa, essa cena de publicar aqui, publicar aí, não é necessário, porque alguém só fica já no tradicional. Exato. E existem países que têm uma equipa propriamente de marketing dentro da empresa só para fazer essas publicidades, pensar nesse conteúdo de postagem, de como vão atrair mais clientes, o que vão fazer, e nós não temos isso, ou pelo menos alguns microempresários ainda não conseguem ter isso. Exato. Que meios eles poderiam utilizar, que formas eles podiam então encontrar para dar um avanço naquilo que é o seu marketing? Ok, eu gostaria antes de responder o que perguntou inicialmente, do porquê, né? Até as grandes marcas, as grandes empresas, com a marca já fortalecida, com uma escala de atuação muito ampla, Certo. mas ainda assim fazem questão sempre de priorizar o marketing. O mundo está a evoluir e, consequentemente, o hábito das pessoas também. Posso gostar de algo hoje e amanhã ser diferente. Então, a empresa que não olhar nesta visão humana, porque isso é uma visão humana, pode perder-se. E entra a questão da concorrência. A concorrência não dorme. A concorrência inova constantemente. Então, se limitares a entender já ter o teu público, e é verdade, e pensares que não há necessidade de constantemente estares a divulgar, é aí onde pode começar os teus grandes problemas. Porque as pessoas vão inovando, as pessoas vão identificando aquilo que tu já tens e o que poderias trazer, mas não implementas, e eles vão implementar. E nós, como constantemente queremos algo novo, nós somos muito do novo, nós somos muito do que não estamos habituados, do que nunca vimos, queremos sempre ir atrás. Então daí que essas empresas, Coca-Cola, entre outras que não mencionou, têm estado a olhar, é nessa perspectiva. Lá tem caras, expertise, caras PhD em diversas temáticas e têm essa consciência. Eles dominam essa questão, então eles têm noção que é importante frequentemente estarem a acionar aí o marketing. Agora, relativamente aos negócios que precisam estar no top, considero sempre assim, no top daquilo que é a sua área de atuação, é verdade que o marketing acaba por garantir mesmo essa ajuda, porque vender é ter pessoas para comprar. Não conseguimos vender se não tivermos pessoas para comprar. E só compra quem conhece. Então o marketing está mesmo aí para esse fim também. É importante hoje, não há dúvida,
Inicialmente víamos uns tentavam, outros nem por isso, mas a realidade nos mostra que hoje o marketing já não é questão de escolha, não é de opção, é fundamental, é necessário. Como isso vai ser em função ao serviço ou produto que tem. Mas é importante ter o marketing, é importante ter a área de marketing atual. Para os microempreendedores, em função do tipo de negócio, tu podes ter um marketing que concilie em relação ao tipo de negócio que tens. Tu não precisas ter um marketing que a Coca-Cola tem, não. É sobre estrutura, é sobre capital, é sobre condições. O marketing tem isso. De verdade que o marketing que eu faço para a minha empresa não é necessariamente o mesmo marketing que tu deves fazer. É em função daquilo que eu tenho como estrutura empresarial. Então, embora o seu negócio seja pequeno ou seja grande, permita essa expressão, tu podes criar a forma como vais promover esse negócio. Como disse, o marketing é só uma ferramenta, é promoção do negócio. Agora, como tu vais fazer esse marketing é em função do tipo de negócio e a disponibilidade financeira. De nada adianta nós estarmos aqui a partilhar como deves fazer, que se calhar nem vai se adequar à tua disponibilidade financeira. O que nós devemos partilhar apenas é essa necessidade, essa urgência das pessoas olharem mais para o marketing como uma questão de resultado, como uma forma de maximizar os meios. Então, pequeno ou grande, é importante sim. Tente planejar em função à realidade do teu negócio, tente planejar em função à realidade do mercado. Não olhe simplesmente para aquilo que é feito na Europa, não olhe simplesmente para aquilo que é feito na Ásia. Quando tens a clareza e tens a noção que aquilo não se adequa ou nem se aplica à nossa realidade, é importante também olharmos para esse aspecto. Mercado. Bom, acreditas que o marketing pessoal é um elemento fundamental para o negócio? Muito. E eu gosto de falar. De que forma ele contribui ou prejudica o nosso negócio, o marketing pessoal? As pessoas, antes de olharem para aquilo que eu ofereço, vão sempre olhar para mim. Para aquilo que eu sou. Isso é indiscutível. Quem eu sou pode definir muito o resultado daquilo que eu vou vender. E aproveito, por exemplo, partilhar a ideia que é tida por muitos negócios. Por que é que eu devo contratar uma figura pública para dar rosto à minha marca? Para promover o meu serviço? Por uma questão muito simples, vender. Por que é que vai vender? Porque ele vende a identidade dele, a marca dele pessoal e profissional, vai acabar por alavancar o teu negócio. Muitas pessoas só vão comprar porque estão a ver o fulano. Se o fulano utiliza, então também eu devo utilizar. Daí que é importante nós olharmos já hoje de uma forma mais preocupante para essa questão da nossa marca pessoal. E a nossa marca pessoal é a forma como as pessoas olham para nós. As pessoas olharem para nós, que tipo de avaliação é que fazem? Moreno sentado aqui nessa mesa junto de ti, ao sair dessa sala, o que é que vocês vão falar sobre mim? Essa é a minha marca pessoal. E é em função dessa marca pessoal, associada ao meu negócio, que vai conseguir definir se vai ou não vender. Porque quanto mais forte for a nossa marca pessoal, mais probabilidade temos de vender o nosso negócio. Porque muitas pessoas só vão comprar porque nos compram primeiro. Eu digo sempre, as pessoas antes de comprarem aquilo que nós oferecemos, as pessoas primeiro compram a nós. Explica isso daí. Explica melhor isso daí. Primeiro compram a nós antes de comprar aquilo que nós vendemos. Exato, porque hoje as pessoas olham para nós e fazem diversas avaliações. E chamamos, de certa forma, uma atenção. Essa atenção vai prender a pessoa. E nós, seres humanos, desculpa, temos uma característica que, infelizmente, também é usada para o mal, que é a persuasão, que é a convicção. Nós conseguimos facilmente convencer só pelo que nós somos. Então, se eu convenço a ti como pessoa, nem que eu te dizer que isso está a 1000 kwanza, tu podes vender só pelo facto de já acreditares em mim, só pelo facto de olhares para mim como uma pessoa credível.
Daí que eu partilho a ideia que primeiro as pessoas compram a nós. Quando as pessoas compram a nós, ou quando as pessoas nos aceitam, quando as pessoas olham para nós como referência, quando as pessoas olham para nós como uma marca credível, acreditam naquilo que nós temos ou promovemos, tudo aquilo que eu vou trazendo neste meio já não será um caso de desculpa, já não será um caso de questionamento, já não será um caso de impedimento para essas pessoas, porque já tem a nós como referência, então tudo que está associado a nós, para eles é credível, para eles vale a pena, para ele é necessário. Daí que eu digo constantemente, quando as pessoas compram a nós, depois compram aquilo que nós trazemos. Boa. Estás a falar de nós, mais pessoal. Vamos naquilo que é a tua pessoa. O prêmio que você ganhou, explica para nós como conseguiste ganhar este prêmio, o que é que você fez exatamente para conseguir este prêmio. Por favor, estamos todos curiosos, incluindo para mim mesmo. Ok, a Day World é uma organização internacional não governamental. A gente pode dizer que é a mais renomada no quesito educação, inclusão social e enquadramento de jovens a nível do mundo. E para a África não é exceção. Então eu durante os últimos 2 anos tive o privilégio de estar a trabalhar com eles, muito em função daquilo que inicialmente eu já fazia. Então tive esse privilégio de estar ligado a alguns projetos promovidos por eles. Em função daquilo que eu fui fazendo durante os 2 anos, incluindo formações, constantemente fui fazendo formações com eles também e fui dando voz a alguns projetos, inclusive projetos mundiais. Houve uma fase que eu também fui dos jovens africanos convidado para participar de alguns projetos mundiais. Uau! Então, em função disso, chegou uma fase em que eu fui notificado. Em função dessa notificação, eu recebi alguns outros alinhamentos e chegou uma fase que eu recebi o reconhecimento. Recebi o reconhecimento como global, como jovem global, por estar a fazer o trabalho que eu fiz e continuo fazendo no caso. E este ano, alguns meses, eu acabei por receber a graduação. Quer dizer que a graduação acabou por ser consequência do trabalho que eu fui fazendo durante estes 2 últimos anos. E a graduação acaba por não ser o fim do processo, né? Pelo contrário, acaba por incutir em mim uma maior responsabilidade, porque uma vez graduado, uma vez reconhecido internacionalmente, significa que eles confiam em mim, significa que a África, o mundo, porque estou naquela lista aí restrita de jovens africanos e jovens mundiais também, então acaba por trazer em mim esta responsabilidade de continuar a fazer melhor, porque hoje as pessoas já estão com os olhos mais virados para mim. O que é que vamos esperar desse camarada, uma vez que já é reconhecido, já é graduado? Inicialmente a responsabilidade não era tanta como agora, porque acabava por ser um pouco anônimo, né? Estava a fazer mais no backstage, porque na verdade era esse o interesse, mas é aquilo que a gente partilha sempre, né? Alguns resultados acabam sempre subindo, por causa da excelência, por causa também da atuação. Então hoje o olho do mundo já está mais voltado para essas pessoas que foram graduadas, já sabem que existe o fulano, então o que é que nós podemos esperar desse fulano? Então é um prêmio, sim, mas eu prefiro olhar mais como uma nova responsabilidade, um novo desafio. E de lá para cá nós temos estado a atuar, nós temos estado a dinamizar, criar alguns projetos também, uns saindo já, outros em carteira. Falando de projetos que estão saindo já, outros em carteira, o que podemos esperar de ti em 2025, né? Porque já estamos em novembro e falta simplesmente, pode-se dizer, menos de 2 meses quando terminar. Acredito que já não poderá, não sei, acho que já não poderá sair muita coisa mais e alguns projetos acabamos por transferi-los para o próximo ano. Okay. O que podemos esperar do Moreno, dos Santos, em 2025? O mesmo jovem, né? O mesmo jovem que eu acho que as pessoas têm estado a apreciar, porque eu digo que eu sou muito das pessoas. Eu prefiro dizer que eu sou uma pessoa que gosto muito das pessoas, né? Como um companheiro meu também partilha.
Então, quanto ao tempo mais próximo, nestes 2 últimos meses, provavelmente ainda são algumas 100 algumas coisas. Como disse, eu tenho estado a trabalhar no backstage. Nesta fase eu divulgo um pouco, também por uma questão de compromisso, por uma questão de descrição em função outras agendas que eu também tenho. Já não posso estar mais a promover algumas coisas como inicialmente fazia. Mas há muita coisa boa para serem preparadas no caso. Acredito que algumas vão sair no final deste ano, Uau! outras no próximo ano, desculpa. Para o próximo ano, existe mesmo muita coisa a ser preparada. Não só por mim, por outras pessoas também associadas a mim. Eu nunca gostei muito da ideia de estar a fazer sozinho. Eu prefiro sempre, por mais que eu seja co-fundador ou seja mentor de alguma coisa, eu prefiro sempre partilhar e estar a trabalhar com algumas pessoas também que bem sabem fazer. Isso significa que poderá trabalhar com a nível digital e o pão de casa. Sim, por acaso, mas isso preferimos até não divulgar. Por acaso eu tenho isto, nós depois, se calhar num outro ambiente. Ok, estamos Menos público, sim, no num ambiente menos público, nós vamos abordar sobre isso. Então, partilho isso, há essa abertura e nós vamos interagir. É porque eu digo, né, nós somos todos jovens e eu aprecio muito outros jovens, porque eu aprendo muito com outras pessoas. Aliás, eu sou resultado daquilo que outras pessoas também têm estado a fazer. Então eu identifiquei de verdade alguns aspectos muito positivos, né? E é importante também dar esse feedback para que as pessoas tenham noção daquilo que eu estou a tentar partilhar. Eu apreciei em vocês uma coisa também muito interessante. Vocês têm estado a empreender uma coisa completamente diferente. Eu digo diferente porque é fora daquilo que tem sido habitual, principalmente nessa área que vocês estão a atuar. Posso não mencionar o que é, mas é importante que as pessoas Melhor não. Exatamente. Então é bom sempre trazermos essas pessoas até nós e igualmente nós nos doarmos a essas pessoas. Então há uma coisa boa que vai acontecer entre o Moreno e o Pão de Casa. Agora estamos bem na nossa reta final. Eu gostaria que você olhasse fixamente nesta câmera. A dele é esta, né? Naquela, eu olho nessa daqui. E aquilo que você acredita que faltou ser perguntado aqui, ou faltou você falar, aproveitar esse momento para falar e que desse as considerações finais para aqueles jovens que têm a ideia de começar um negócio, da ideia à execução, como eles devem começar este negócio. Ok, na verdade são notas que eu entendo sempre serem importantes, não importando o tempo ou o mercado em que a gente está inserido. Sobre empreender, é melhor sempre nós pensarmos na possibilidade de empreendermos naquilo que é já a nossa área de atuação ou a nossa área de formação. E se não for o caso, aquilo que nós entendemos já dominar é sempre melhor, porque de nada adianta nós pensarmos em empreender em algo que a gente não domina. Nós devemos ter clareza, devemos ter noção específica daquilo que nós queremos trazer para o mercado. E se for algo que nós já dominamos ou já temos experiência, melhor. E relativamente à questão de negócio, onde é que nós podemos necessariamente empreender, é sempre importante nós empreendermos por olharmos aquilo que é o hábito das pessoas. Podemos olhar para o mercado, concretamente Angola. O que é que eu acho que precisa ser melhorado em Angola? Se identificares alguma situação que precisa ser melhorada e ser transformada em negócio e entendes não ter capital, planeje isso. Tenha a ideia, foque nesta ideia e é verdade, também não podes demorar a tirar muito a ideia do papel porque é infeliz, né? Eu acho que isso causa alguma frustração quando você pensa em um negócio e de repente olha para o mercado, alguém implementou antes de ti. Então, para não acontecer essas situações, pense em alguma ideia e não demora tanto tirar do papel. É verdade que nesta fase nem sempre temos condições ou disponibilidade financeira, mas tente com aquilo que tem, aproveite da tua disponibilidade. Acima de tudo, busque sempre conhecimento, muito conhecimento mesmo. Nunca canse de aprender e procure olhar para aquelas pessoas que são referência na área em que você atua ou pretende atuar. Procure contactar essas pessoas. Se os acessos forem difíceis, tente com aqueles que têm os acessos mais facilitados.
no final de tudo, com certeza verá que valeu a pena esse esforço. Boa, muito bem, muito bem. Então estamos bem na nossa reta final de mais um episódio do seu Pod de Casa, onde a conversa é a chave e a cada episódio é uma nova descoberta. Foi um imenso prazer ter-te aqui, Moreno dos Santos. Foi um imenso prazer. Esperamos que voltes mais vezes na nossa humilde casa. Tá? E com mais novidades e quem sabe acompanhado, né? Um parceiro, se calhar alguém que tem ajudado direito ou indiretamente no seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, as portas do Pod de Casa estão abertas para o Moreno e para você que está a acompanhar este episódio. Se tu tens um negócio, tens algum dom, alguma habilidade, sabes fazer alguma coisa e queres ter uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal, não perca a oportunidade de entrar em contato conosco imediatamente. Poderás então agendar com a equipa do podcast a sua entrevista exclusiva. Nós estamos abertos para todos, desde que essas pessoas possam nos proporcionar um bom conteúdo para os nossos internautas. Então, nós ficamos por aqui, prometemos voltar para um próximo episódio com uma próxima conversa e com um próximo convidado. Sem esquecer que este programa teve a realização e produção da 2B Digital, empresa de comunicação e marketing. E essa mesma empresa está com um pacote super especial, como vocês podem ver aqui na minha tela. Não sei se tem como aumentar aí depois. Tá? O Vende Mais, que reúne 10 serviços especiais desta mesma empresa, como sessão fotográfica corporativa, identidade visual e etc, etc. Para mais informações, basta ficar ligado às nossas redes sociais do podcast. E para você que gostou do conteúdo partilhado por Moreno dos Santos, só pesquisar nas suas redes sociais. Quais são as nossas redes? O nome? Redes sociais, Moreno dos Santos. LinkedIn, Instagram, Facebook, Moreno dos Santos. Boa. Moreno dos Santos para todas as redes sociais. Pod de Casa para todas as redes sociais. E para mim, simplesmente, Josimar Félix. Ficamos aqui, nos veremos até a próxima. Estamos juntos. Amém.